Sejam bem-vindos ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas difíceis da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. Meu nome é Laila, eu sou advogada especialista no direito das famílias e sucessões e você pode me encontrar nas redes sociais com @LailaProcope. Compondo esse podcast comigo, tem mais 3 especialistas. Uma médica residente de psiquiatria, uma psicóloga e uma planejadora financeira. Olá, eu sou Raiza Torres, trabalho com planejamento financeiro e você pode me encontrar nas redes sociais como Raiza L. Torres. Eu sou Ana Gabriela Pettinelli, médica residente de psiquiatria e você pode me encontrar nas redes sociais como Ana Gabriela Pettinelli. Olá, eu sou a Lilian de Bernardi, eu sou psicóloga clínica e você me encontra nas redes sociais no @Lilian de Bernardi. Lembrando que você pode encontrar esse podcast nas redes sociais com @dialogosautênticos.podcast e você também pode encontrá-lo nas plataformas de podcast. Gente, entrando na pauta, hoje eu não vou começar perguntando pra você, Raiza, porque todos os episódios, você tá na minha frente, fica muito mais fácil, né? Vou começar com você, Ana. Aqui na pauta a gente tá para conversar sobre a divisão dos bens. Mas divisão de bens não é só a parte financeira que conta, tem muito a parte emocional. Como que a gente pode fazer esse gerenciamento do emocional na partilha de bens? Porque tem muita coisa ali que era de família, ou você construiu junto, tem um apego. O que você orientaria para os seus pacientes? Olha, a questão principal eu acho que é esse processo não pode começar aí. Você não pode começar a entender o que é importante para você, o que é prioridade, o que precisa realmente, não, disso aqui eu não abro mão, isso aqui é um limite, né, que eu não tô disposta a ceder. Quando você já tá nesse processo, assim, então agora a gente vai ter audiência, vai ter reunião para dever. Não. Isso tem que ser pensado antes. Porque é aquilo, se você não sabe o que é importante para você, você não vai conseguir delimitar isso pro outro. E aí começam as coisas, eu devia ter falado que, eu devia ter, na hora eu não pensei, mas depois isso me incomodou. Isso gera desdobramento ruim das coisas, né? Então esse processo acho que se você tá num processo de divórcio, acho que a gente já falou isso milhares de vezes, um processo da separação ali, tudo isso precisa de um acompanhamento desde o início. Você precisa entender se aquilo, né, realmente vai acontecer, mas se já tá acontecendo, você já tem que estar olhando para a sua saúde mental, para o que é importante para você, se conhecer, porque se você não se conhece, você espera que o outro te conheça como? Exatamente isso. E assim, eu sempre falo aqui do pacto antinupcial, mas ontem teve até uma pessoa com uma dúvida, e eu posso fazer depois? E juntando isso com essa ideia da partilha dos bens, se na constância do casamento você adquire algum bem que é importante para você, e de bem aqui eu não estou falando só de carro, casa, sofá. Um bem muito importante que tem um vínculo emocional são os animais, os pets, é um bem semovente. É importante pensar que isso é partilhado também. Então, eu tive um caso que a pessoa tinha 2 gatos que foram adotados e na partilha a outra pessoa pediu os gatos e era uma forma de fazer pressão. E o que isso tem a ver com o pacto antinupcial? No meio do casamento, a gente pode fazer um contrato intrafamiliar, que significa deixar essa regra clara. Então, estamos adotando os gatos, esses gatos são meus, independente do regime de casamento. E essa é uma forma da pessoa se resguardar. Então, façam. E aí, eu ia dizer que, independente, né, desses contratos que se fazem, seja pré-nupcial, seja intranupcial, como você disse, é importante que o casal mantenha sempre um diálogo, né? A gente está falando de diálogo, a gente está falando de conversa, porque, independente de você se conhecer, independente de vocês terem um acordo, quando vocês conversam, as coisas tendem a se encaixar melhor, tendem a serem melhores resolvidas no tempo que precisam ser resolvidas, né? Então, a gente precisa entender até que ponto também a gente consegue abrir mão de certas coisas, até que ponto que a gente tem essa dificuldade, né? Até que ponto que o outro pode também ceder um pouco, porque o casamento é isso, gente.
um cede em um momento, o outro cede no outro. É como se fosse um barquinho, né? Os dois estão remando. Uma hora, um só rema. Na outra hora, o outro precisa remar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Cada hora a gente precisa estar ou os dois juntos, ou em momentos que um está com um problema e está com uma dificuldade, o outro assume, né? E nesse movimento, o diálogo, ele é muito importante. Para você ter consciência, para você saber como lidar com as situações, tanto suas quanto do outro, né? Então, no que a gente está dizendo, né, em questão de divisões, a gente também tem que ter esse parecer, né? Até que ponto eu consigo ceder, até que ponto isso vai ser importante para mim, até que ponto eu consigo me desvencilhar de algo, às vezes, que está preso, enraizado por causa do casamento. Né? Você tem essa sensação, às vezes, no consultório? Porque eu tenho um pouco isso, assim, de que as pessoas evitam essas conversas difíceis, assim, não, é difícil, e aí vou falar, vou incomodar, aí vai ter uma discussão ali, e vai ser um problema, melhor não falar disso. Sim, você tem essa sensação, assim, que isso acontece muito no consultório? Muito. As pessoas realmente, no consultório, às vezes, elas conseguem até falar sobre, né? Mas no relacionamento, não. Então, vem o medo de retaliação, vem o medo de discussões, de brigas, de desentendimentos. Vem uma série de questões que impedem a pessoa de falar isso livremente, abertamente, né? Porque vem aí as opiniões diferentes, vem os gênios diferentes, as personalidades diferentes. E aí a pessoa realmente fica nesse ponto, né? Ela chega nesse ponto que, às vezes, conversar é um problema. E eu vejo que a falta desse diálogo, dessa conversa, é como um copo, né? Ele vai enchendo ali, vai pingando, vai pingando. Chega uma hora que transborda e aí a pessoa vai derramar tudo que tá incomodando de uma vez e de uma forma que vai muitas vezes até machucar o outro, até fazer mal ali para aquela coisa, porque vai transformar num turbilhão ali, numa briga gigante por pequenas coisinhas que foram deixadas de falar, deixadas de dialogar e de resolver mesmo ali aquelas questões, né? Sim. E às vezes é desproporcional a situação, é desproporcional a situação de hoje, mas a pessoa tá guardando coisas dos últimos 5 anos. Exato. E as pessoas esquecem também, eu acho que é uma coisa assim, porque o nosso relacionamento é ótimo, a gente não briga. Gente, um relacionamento saudável tem discussão. Um relacionamento saudável, as pessoas conseguem pontuar o que elas pensam, pontuar o que elas gostam e o que elas não gostam e entrar num acordo. O relacionamento saudável tem conversa difícil. Ele necessariamente tem conversas difíceis. E não quer dizer que a discussão vai ser uma briga, né? Discutir nem sempre é brigar, né? Exato, discutir é conversar. Colocar os pontos de vista diferentes, porque, como eu acabei de falar, são duas personalidades diferentes. Então, normalmente, as opiniões vão ser diferentes, né? Sim. Então, é claro que se chega em consenso e tal, mas é isso que a Ana falou, o casamento saudável, você precisa discutir algumas coisas, você precisa pôr na mesa algumas situações, aquilo que incomoda, aquilo que você não gosta, aquilo que para você dá conta, né? Aquilo que tá legal, isso até desse ponto eu supero, eu consigo passar, a partir desse limite não dá mais para mim, né? Então é primordial que se tenham discussões saudáveis, né? Não brigas homéricas que vão levar aí até a violência, mas discussões que vão fazer com que o casal chegue a determinadas conclusões e sigam o casamento de forma equilibrada. Como eu tô muito ligada à parte financeira, né? Uma das maiores dificuldades que eu vejo, assim, das pessoas é muito essa parte financeira. Claro que tem outras questões também, mas é muito comum as pessoas terem essa dificuldade de conversar ali, de resolver essas questões financeiras entre o casal, entre a família. Porque dinheiro é tabu, né? Porque dinheiro é tabu, ninguém pode falar, dinheiro é mal, é sujo. Né? É sujo, eu falo assim, e aí gente, vem aquilo, né? O dinheiro meu e o dinheiro seu. E o seu, exato. Não, gente, ali na casa é o dinheiro nosso, virou o dinheiro da família, inclusive dos seus filhos. Sim. Porque, inclusive, decisões que vão trazer questões futuras para a família, os filhos têm que ser envolvidos naquilo ali. Porque eles têm, por mais que não vão, a decisão final não será deles, mas eles têm que estar dentro ali das decisões, porque eles são parte da família.
Então, a gente precisa mudar e perder esse tabu. E eu falo, quem trata bem do dinheiro tem ele cada vez mais ali a seu favor. A gente precisa cuidar bem do dinheiro. É isso. E assim, é importante até entender quais são os regimes de casamento. Porque tem gente que se surpreende quando chega no consultório e eu falo, não, isso aqui vai ser dividido. A pessoa fica, mas como? É meu? Eu, tipo, não é, você escolheu o regime. Então, eu vou passar por cima sobre os regimes que a gente tem. E aí eu quero até lançar pra vocês aqui, gente, que eu distribuo tensão, né? Sim! Sim! Se você queria ouvir isso, sim, tá distribuindo. Fica fazendo pergunta difícil, tá agora. Quantos regimes de casamento existem no Brasil? 4. Menina, você acertou. Quais são? Olha! Tô falando que ela faz pergunta difícil. Quais são agora? Eu Ó, acabei vamos ver, de ó. falar. Ela Universal. faz pergunta difícil. Ela faz o quê? Uma pergunta difícil. Comunhão universal, comunhão parcial, separação total. Falhou agora. Esse falhou. Por que eu perguntei, gente? Porque tem um regime que é pouco usado. Eu nunca vi na minha prática, que chama separação final dos aquestros. Ninguém usa isso. É um regime que, tipo, quando começou era muito popular, o pessoal, e aí só tem muito antigo, eu não vejo. Basicamente é uma separação total de bens e divide os lucros. Mas isso falando de uma forma muito tosca, porque até para entender é complexo. E aí eu só quis trazer um pouquinho dessa curiosidade que eu acho interessante. Mas aí divide os lucros no sentido se tiver... Se tiver alguma coisa. Então, valorização. Alguma empresa, alguma coisa Ou, nesse por exemplo, sentido? um imóvel valorizou, tem ali na o compra fruto. foi 100 mil. Quando na separação ele está custando 500, vai dividir ali o lucro, Divide né? a diferença, valorização então. desse... Ou divide o aluguel que está recebendo. Mas é um regime assim, gente, eu nunca vi na prática. Nunca chegou no escritório esse caso, porque é raríssimo. É algo muito complexo, deve ter milhares de subdivisões, Você tem que assim, ficar né? fazendo Tem cada conta. coisa. É basicamente um regime empresarial ali dentro da família. Você tem que fazer conta mesmo, depois tem acerto. Aí eu quis trazer essa curiosidade porque eu acho que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Não. Nem sabe. E aí a gente tem a comunhão parcial, que hoje é o regime mais comum. né? Então, se eu pergunto pra pessoa qual que é o seu regime de casamento, ela fala, não sei, é comunhão parcial. Significa que ela não escolheu. Tem a separação total, o que é meu, o que é seu. E tem a comunhão universal, o que é meu é meu, o que é meu e seu. Desde o início. Então, tudo que você tem. Mas não vão entrar as dívidas que você já tinha lá Mas isso, pra trás. desde o Na início, universal. Entra, inclusive, o que é Antes do prévio ao casamento. casamento. Inclusive, O que eu o que é tinha prévio ao antes casamento. passa a ser nosso. Exatamente. Entra absolutamente tudo que você tiver. Tudo. E tem gente que escolhe esse regime, eu acho ele um regime um pouco perigoso. E tem algumas curiosidades, eu não sei se vocês viram. Thiago Nigro casou nesse regime. E aí eles falam, é uma comunhão absoluta. Mas o que talvez eles não saibam é que eles não podem ser sócios de uma empresa. Ui? Não podem. O Código Civil impede isso. Você não Porque pode se ser sócio. acontecer o caso de uma falência, tem que ter o outro para garantir. Não, e porque já é que- dos dois, então não É. precisa da sociedade. Justo. Os dois são donos de tudo. Tudo que é de um é do outro. Sim, E aí o código afasta isso. E é interessante você saber escolher o seu regime de casamento. Eu trouxe essa complexidade justamente por isso. É importante sentar com o advogado, porque você pensa, tá, vamos dividir tudo. Mas e se a gente for empresário? Se a gente quiser ter uma empresa junto? Tudo o que e como, né? Tudo o que e como, exatamente. E aí, de novo, aqui, a religião que eu prego sempre, pacto antinupcial. Senta ali e estabeleça as regras, porque o único regime que eu falei que não precisa de pacto é a comunhão parcial. Todos os outros vai precisar. Então faça. Conversa com o advogado, entenda seu regime, mostre os bens que você tem, quais são as expectativas que você tem desse relacionamento. Eu estava até conversando com você, Ana, de sentar, talvez, a psicóloga, a psiquiatra, a advogada, a planejadora financeira. Vamos conversar sobre isso? Vamos bater as contas? Vamos ver a parte emocional, como é que é, os combinados que a gente vai fazer, porque os combinados existem. A gente faz combinados de qualquer forma. Sim, em todo relacionamento, pra quê? Né? Eu já falei isso várias vezes. O relacionamento, ele presume a troca, né? O significado de relacionamento tem a ver com essa troca. Ser uma via de mão dupla. E tudo tem combinado. E às vezes o combinado passa ali no dia a dia, as pessoas não veem. Ah, não, você busca os meninos na escola, eu vou fazer não sei o quê. E aí começa, não, eu pago isso, você paga aquilo. Essas coisas acontecem no dia a dia. Elas vão acontecendo. E se isso não tá organizado, acontece depois assim, ah, não, foi acontecendo, eu fui fazendo, eu faço 800 coisas, você faz 5. Exatamente. E vice-versa. E aí é a hora que dá problema. Geralmente é nessa hora que dá problema.
Foi, inclusive, eu acho que eu já trouxe esse dado aqui, né? Que quando você tem uma mulher que não tem uma pessoa dentro de casa para fazer serviço doméstico, né? Uma empregada doméstica. E ela conta só com o suporte do cônjuge, a taxa de adoecimento mental dela dobra. Praticamente dobra. Que eles chamam de transtornos mentais comuns, né? Depressão, ansiedade. Isso dobra. E geralmente está atrelado à sobrecarga. Tem um estudo grande que fez essa avaliação e ele traz esse padrão de sobrecarga. E a gente tem mesmo essa invisibilização do trabalho da mulher. Porque se for pensar, historicamente, a mulher era colocada responsável pelo cuidado da casa e, na mesma medida, esse trabalho é desvalorizado. É porque ele não é visto mesmo, né? Assim, ele é ingrato. Eu falo que ele é ingrato. Que Ele você não acaba nunca. E ninguém vê. Sempre e ninguém vê. Você não fez nada o dia todo, né? Não fez nada o dia todo e a casa continua cheia de coisa pra fazer ali. Gente, e então, até ele é infindável. Até o cuidado, assim. Irmãos, quem vai cuidar dos pais idosos? Geralmente é a mulher. Quem que vai ter aquela carga mental de pensar roupa pra escola, lanche pra escola, o que eu tenho que... Sabe, os detalhes. Não só ir pra escola, mas tudo que tem ali antes da escola do filho, essa carga mental geralmente é da mulher. Isso é exaustivo. Nem sempre, mas geralmente. Na maioria das vezes, essa carga é da mulher. Eu vi até um corte da Juju, não sei se vocês conhecem, que ela tava falando, a mulher tá sentada, aí o marido vira e fala, eu vou fazer um café pra gente. Ela, ótimo, show. Mas onde é que tá o filtro do café? Ela fala, tá no armário. Tá, mas aqui não tem o coador, o de plástico que coloca. Onde é que tá? Tá aí do lado do filtro. Tá, e qual caneca que você usa pra ferver água? É aquela ali. Tá, mas e essa boca aqui, ela esquenta mais rápido? Aí, onde é que tá o pó de café mesmo? Aí a mulher levantou, foi lá e fez. E ela não teve esse momento de sossego, porque todos os detalhes foram pensados por ela. Ela teve que... Ela inicialmente não planejava fazer. Mas sabe uma coisa que eu sempre falo? Que eu acho que isso também é um pouco de responsabilidade nossa como mulher. Sim. Por quê? O homem sai da casa da mãe e a gente... inconscientemente, a gente assume o papel de mãe desse marido. E a gente tem que entender que a gente não é mãe dele. Sim. E a gente precisa colocar ele no lugar dele e mostrar, olha, a casa é tanto minha quanto sua. Então, a responsabilidade também é nossa de ensinar ele a fazer um café, mostrar onde que estão as coisas de fazer o café. Porque, gente, senão a gente pira mesmo. Sim. Né? Então, eu falo que a responsabilidade da mulher ter uma sobrecarga é dela mesma. Sim. Porque ela não consegue ensinar que ele é tão responsável pelas coisas da casa quanto ela. Sim e não. Porque aí entra nesse ponto assim, pera, eu tô entrando num relacionamento com um adulto e eu tenho que ensinar ele as coisas da casa? Tenho. Não, mas então, não. Eu não tenho que ensinar, não é uma criança. Não é né? uma criança. E aí qual é o ponto? Na verdade, esse buraco é um pouco mais embaixo. A questão é que a gente traz, né, para um relacionamento que acontece hoje, as coisas que a gente viveu lá atrás, e as coisas que a gente viu. E as coisas que a gente vê, em sua maioria, quanto mais para trás a gente vai na história, né? E aí, nas nossas gerações anteriores, a gente vê mãe, vê avó ali. Esse caminho elas cuidavam de casa. Então, a gente tem que cuidar de casa. Ah, não, eu tenho que fazer. E aí, você acaba, às vezes, sem querer, maternando no sentido assim, pô, eu tenho que ensinar meu filho a fazer um café, mas eu não tenho que ensinar meu marido a fazer um café. Ele é um adulto. E vice-versa. Mas eu vou até ser advogada do diabo entra aqui. nesse processo de... Mas você só tá fazendo isso, você só tá tendo que ensinar, porque, dentro de casa ele não aprendeu, esse papel não foi, né, colocado ali, como você precisa ser um adulto funcional, faça a sua parte, você precisa dar conta da sua casa. Se você tiver que morar sozinho, você tem que dar conta de você mesmo. E a outra coisa é que, assim, você aceitou esse ponto. Ele chega e espera que você faça o café, porque no relacionamento antes do casamento, que é o namoro, no namoro você aceitou esse ponto. E a gente aceita, às vezes, sem ver por causa desse papel genérico da mulher que tem no social, assim, de, não, mas tem que fazer pro namorado. Pera lá. Tem que fazer, ok, eu tenho que fazer, também não é assim, né? Um relacionamento é uma disputa, eu tô com alguém porque eu não posso fazer nada pra outra pessoa. Porque as pessoas às vezes levam as coisas a ferro e fogo. Não é assim. Vamos deixar bem claro que não é a ferro e fogo. Você tá com a pessoa, você faz
coisas pra pessoa, tem a questão de agradar e tudo mais. Mas tem que ter uma contrapartida e não dá pra partir sempre da premissa de que um vai fazer tudo e o outro não vai fazer nada em relação a algum ponto, se isso não foi claramente estabelecido. É assim, não, tudo bem, eu vou cuidar da casa, mas você vai ser a pessoa responsável por todas as questões financeiras da casa, em você manter a casa economicamente. A gente tá de acordo com isso, beleza, tudo bem. A gente registra isso, né, de preferência, para não dar problema depois. Cláusula de indenização, por favor, você vai cuidar da casa, cláusula de indenização. Você precisa se resguardar, tá saindo do mercado de trabalho e não vai conseguir fazer a mesma renda aos 60 que você conseguia com 20. Por favor. Mas isso vem desses acordos prévios e entra naquela questão do que a gente traz também no inconsciente do que é o seu papel no mundo. De como você foi criado, do que você viu e do que você introjetou ali. Mas aí, Ana, fazendo aqui o papel do advogado do diabo, concordo com vocês duas, na medida que eu sou a única pessoa do meu relacionamento que eu controlo, então não adianta eu partir do pressuposto que o marido vai fazer o que eu quero. E nem todo relacionamento está ali no início. Às vezes, é um casal que já tem ali seus 40, 50, ou um casal que vem de uma família conservadora, que tem papel de gênero. E quem sou eu para falar que está errado? O negócio é ter o combinado e saber as consequências de cada um. Como que a gente pode resolver isso no casamento quando essa dinâmica já está ali fixa? Estabelecida. Já tem 10 anos que eu faço isso e eu te falo que eu vivi isso dentro do meu casamento. Eu não fui criada para ser uma dona de casa. Eu definitivamente não fui criada para ser uma dona de casa. O meu marido foi criado, a minha sogra era uma dona de casa. Então, ela cuidava de tudo na casa, ela era responsável por tudo. E chegou um momento em que ele falou, olha, eu estou sobrecarregado, não dou conta. E aí, o que eu fiz? Com todo o equilíbrio emocional de uma pessoa que estava aos prantos, porque advogado também chora, especialmente quando envolve a nossa própria vida, eu falei, beleza, vamos listar todas as tarefas da casa. Listamos todas as tarefas da casa. Eu falei, Abel, de 1 a 5, em grau de dificuldade, qual a pontuação que você dá para essa aqui? E para essa aqui? E para essa aqui? Aí fomos colocando. Tá, agora vamos separar o que eu faço e o que você faz. Eu tava fazendo mais. Aí ele falou, não, mas isso é do gato, você trouxe o gato. Eu falei, então vamos tirar o ponto do gato. Ainda tô fazendo mais. E aí ele me trouxe uma outra demanda, que foi, tá bom, entendi que está dividido, está fazendo mais, mas eu ainda estou me sentindo sobrecarregado. Como que a gente vai resolver? Aí a gente conta tanto com a ajuda da minha sogra, quanto com a moça que vai lá em casa fazer faxina. Mas, se a gente não coloca isso e analisa, é muito difícil de chegar numa solução. Aí você chega aonde? Na discussão. Na discussão. Né? Começa a briga, começa o desentendimento e vai com receio, com medo, com raiva, né? De falar com o outro e o casamento desanda. Então, você teve com o seu marido uma discussão saudável, que é isso que a gente está falando. São discussões que a gente tem no casamento, que a gente precisa passar por elas de forma equilibrada. Então, vocês, né, encontraram uma solução. Né? O que nós vamos fazer? Vamos listar, vamos ver quem está sobrecarregado, quem não está, como que a gente pode redividir isso aqui para que ninguém se sobrecarregue e vamos focar na solução. Né? E é até bom que você falou isso, Lilian, porque eu acho que tem no imaginário, assim, que uma discussão saudável é aquela discussão. Então, meu bem, eu estou me sentindo um pouco... Não é, gente, eu estava chorando, eu estava aos prantos, o Abel, ele estava... Perdão do latim, ele estava puto da vida. E foi uma discussão saudável. A gente chegou ali num consenso, a gente resolveu. Agora adianta não olhar pro negócio? Não. Não e adianta. ele, e é o que, né, o que eu falei, ele não foi ensinado a cuidar, a ter tarefas dentro de casa. Eu muito menos. Né? Então, e você muito menos. Então, isso é uma coisa que... Você, mulher, ainda as pessoas assustam. Nossa, mas como que uma mulher não consegue... Não sabe, né? Sabe fazer essa... Por causa da sociedade que impõe que a mulher é obrigada a saber de tudo, a saber cuidar de uma casa e tal. Gente, não. Mas assim, se o homem chega, o marido chega ali naquele relacionamento sem saber lidar com a situação, a gente tem que tentar, pra não desgastar os dois... Tem que resolver ali. Gente, eu falo isso. Você é a única pessoa que você controla na vida. Então, você tem que partir desse pressuposto. Você pode conversar, você pode dialogar, mas não dá pra controlar. E olhe lá que o inconsciente, às vezes, ele grita lá do fundo, você não sabe, nem sabe que você escutou, mas gente, você escutou. Pensa, quem nunca comprou a blusinha que não podia e deixou a planejadora desesperada?
Imagina seu marido, você não controla nem você 100%, imagina o marido. Uma coisa que o Elton sempre fala, meu marido, é morar sozinho antes do casamento é uma das coisas, assim, que todo mundo deveria fazer. Porque ele mudou de estado quando a gente namorava, morou um tempo fora, e ele teve que resolver, viu? Chegou lá, ele brinca, ele chegou lá e viu que as roupas não iam sozinha pro guarda-roupa dobradinha e limpinha, que as meias não ficavam dobradinhas, limpinhas dentro do armário, que ele foi ver que realmente alguém fazia isso por ele, que aí a vida, ele precisou de resolver. Então, E já fica um alerta, inclusive, para os pais, Exato. né? Para que comecem desde a infância a prepararem os seus filhos, homens ou mulheres, a terem uma independência, uma autonomia, Exato. a saberem se virar sozinhos, Exato. né? Porque isso, quando a gente vem pro casamento, vem lá de trás. E hoje, eu falo, o café dele é muito melhor, o café preto, é muito melhor do que o meu. É isso. Então, ele faz café melhor do que eu, assim, sabe? Mas, assim, conseguiu ver, não, a gente não consegue lidar com as rotinas ali, com as tarefas da casa, então vamos ter uma pessoa para poder ajudar na tarefa, porque nós dois não vai dar certo. Eu sei que o negócio não faz sozinho, então vamos colocar, porque eu sei que é puxado. E ver o trabalho doméstico como um trabalho, tanto que o Abel se sentiu sobrecarregado. E é desgastante mesmo, gente. Pensar em comida, lavar roupa, arrumar a casa, tirar poeira, organizar tudo, fazer compra, é um trabalho árduo e desgastante. Pro qual eu nunca fui treinada, inclusive, então é especialmente desgastante pra mim. E a questão é a seguinte, a gente vê muito hoje, né? Nós estamos pensando da posição de pessoas que agora já são adultas. E aí, assim, a gente, né, tem essa questão de sobrecarga e a gente meio que foi ensinado, assim, no geral, né? Pensando como grupo, as gerações até ali, a galera dos 25, 30 anos hoje pra frente, todo mundo foi de alguma forma ensinado ali, que tinha uma questão de que a mulher tinha alguns papéis específicos. Gente, as novas gerações, assim como os meninos não são ensinados de maneira geral e não foram a vida inteira, olha, você tem que fazer suas coisas dentro de casa, seu quarto é você que arruma, a louça você tem que lavar, essas tarefas domésticas. Hoje as meninas também não passam mais por isso. Pensar que as nossas avós tinham aula de costura, tinham coisa de aula de como cozinhar, fazer... Gente, a gente não tem mais isso. Hoje a gente é tão preparada pra estudar e fazer prova quanto os meninos. Hoje a vida acadêmica / profissional ali fora de casa é tão fomentada para as mulheres quanto para os homens. E aí não tem mais aquela coisa que tinha 100 anos atrás, e 100 anos atrás é ontem na história, né? De, não, você tem que ter aula de corte e costura, aula de culinária, um monte de coisa específica para aprender trabalho doméstico, para poder ser uma mulher que vai casar e esse é seu objetivo de vida. A gente não é mais criado assim. A nossa sociedade hoje já não cria mulheres dessa forma. Não dá para esperar que isso aconteça dessa forma, porque as mulheres não são mais preparadas para viver dessa forma. Hoje as mulheres estão sendo preparadas, né? As meninas estão sendo preparadas para serem mulheres da mesma forma que os meninos estão sendo preparados para serem homens. E o que pode ser um problema do que você falou antes, das mães, né, a Lilian, foi você ali, das mães criarem homens, filhos, para fazer. Mas se essas mulheres não sabem fazer também, como que elas vão criar os filhos para que saibam fazer? Mas não é vai uma ser coisa... um problema que, assim, uma coisa que... Mas não é nem uma coisa só do não saber fazer, é do tipo assim, a gente hoje não sabe fazer no sentido de que as pessoas, né, adultos acabam se virando e tudo, tem essa questão do mínimo ali, de fazer uma comida para você comer, lavar sua própria louça, mas não tem mais aquela instrução que tinha, que você tinha aula para ser a mulher que vai cuidar de casa e vai fazer toda essa função. Hoje isso não existe mais. Hoje a gente tem aula, né, as meninas vão pra escola, sai da escola, tem aula de inglês, dança, uma arte marcial, um instrumento musical, tanto quanto os meninos. E aí não tem essa coisa assim de, não, você está sendo preparada para exercer esse papel. Não, você está sendo preparada para ser um adulto que vai para o mercado de trabalho, que vai geralmente dar conta ali de fazer o mínimo do dia a dia de uma casa, mas não é exatamente para cumprir essa função, né? De ficar ali, de ser a dona de casa. Então, não dá para esperar. Só que as gerações acabam esperando isso, né? Porque isso era o padrão antigo.
das sogras ainda. E conta pra vocês, esses dias pra trás, uns 15 dias pra trás, eu me peguei no YouTube assistindo um vídeo pra aprender a lavar roupa na mão, a mão, o que eu usava. E aprendi dicas excelentes, tá? Excelentes. Não use sabão de coco na roupa preta, porque mancha, fica esbranquiçado. E eu não sabia, ia estragar minhas roupas, inclusive. Sabão de coco é só pra roupa branca. Olha só, ela sabe, eu não sabia. Não, gente, eu falei assim, eu vou Acabei de tacar o descobrir sabão essa em pó e vou informação. fazer assim. Aí tinha uma senhorinha Sabão em pó ensinando... também não. Eu ia Já fazer era na minha atrito. calça. Exatamente. Você vai esfolar a sua calça, ficar cheia de bolinha. Você acha que eu sabia? Nunca. E aí, eu já quero até puxar um gancho, trazer um pouquinho mais de polêmica. Nós somos de uma geração que não foi criada para isso. Das nossas sogras, talvez sim. Como que pode ser essa convivência? E aqui eu tô falando para um grupo de mulheres, né? Porque às vezes a sogra fala, ela vai ter que assumir o meu papel e vai ter que cuidar. Ou então da sogra que vai invadir o espaço e falar, ela não consegue, quem vai cuidar sou eu. E aí? Entra as pessoas maduras que devem ser, né? Para colocarem que agora, a partir de agora, eu estou entrando num relacionamento e a minha vida é com o meu parceiro, né? A minha A família minha família agora está sendo constituída com uma outra pessoa. Tanto os meus pais quanto os meus sogros têm que ter um distanciamento, né? Um espaço, um limite, né? E quem precisa colocar esse limite é o novo casal ali que está sendo formado. Né? Então, é isso. É fazer as discussões de forma saudável e equilibradas, é estruturarem as coisas, as divisões de tarefas, o que cada um faz, se vamos contratar uma pessoa para fazer, se nós mesmos vamos dividir aqui e estabelecendo esses limites com as pessoas que estão de fora, né? Com certeza é muito difícil, não é uma coisa simples, que você vai falar com a sua mãe ou com a sua sogra, pode deixar que eu me viro, e a sogra lá muitas vezes vai querer fazer. Enlouquecer, né? botar pressão. Isso acontece. E entra muito essa coisa de assim, não, meu marido não tipo assim, não, você falar pra assim, você vai falar com a sua sogra e vai ficar assim, não, tá vendo? Ela tá passando por cima do... Não, pera lá. E vice-versa também, assim, o meu marido não deixou fazer isso. Não, gente. Uma coisa que eu acho que ajuda muito, e é isso aí vai só de experiência pessoal mesmo, cada um responde diretamente à sua família. Então, assim, se tem alguma coisa, a gente até conversa, eu tenho alguma coisa, não vou poder, vou ter que falar não pra minha mãe pra alguma coisa. Quem fala sou eu, não meu namorado. E vice-versa, se ele tem que se posicionar, se alguém, né, se o casal de alguma forma tem que se posicionar, pros meus sogros hoje, meu namorado se posiciona, sabe? Isso até pra não gerar esse conflito, não colocar nesse papel do outro que é o intruso. Isso, sabe? e fica o vilão, né? Aí fica aquela coisa, né? O genro que a sogra não gosta e quer implicar e quer falar mal pro filho e vira um conflito, vira uma guerra. Eu não sei se você já viu, Raiza, tem um canal que chama Sobrevivendo na Turquia. E aí, lá tem essa questão da família, vai pra família do marido e a sogra tá dentro de casa e tal. E entra muito nessa parte patrimonial. Eu não lembro mais o nome da dona do canal, mas ela disse que ela comprou, acho que uma cômoda, alguma coisa assim. E foi toda feliz. Ela era brasileira, o marido, a família do marido turcos. Foi toda feliz falar com a sogra. Eu comprei. E ela a sogra ficou revoltada, porque comprou sem autorização da sogra. E lá é assim, mas aqui acontece isso também. Que muitas vezes as famílias originais, elas entram dentro desse novo núcleo que está se formando e toma espaço. Mas eu acho que é muito o que a Lília falou, se o casal permitir. Se esse casal permite, vai ter intromissão mesmo. A gente tem que colocar limite, porque eles não são acostumados com esses limites. Quem coloca é o casal ali. E na circunstância, só um pouquinho, Ana... às vezes é realmente uma família que é invasiva, mas às vezes o seu núcleo familiar original, ele precisa de suporte. Meus pais estão velhos, eles estão doentes, eu tenho um irmão que é incapaz, eu tenho alguma coisa. Como que você vê a gestão financeira nesse cenário em que você vai ter que cuidar de mais de um núcleo familiar? Porque são pessoas que dependem de você. Mas dependem financeiramente? Financeiramente. Vai ter que ser conversado ali dentro também, porque, né, vai entrar na dinâmica
da divisão financeira da casa E aí. é válido pegar o dinheiro todo da família, na sua opinião? Por exemplo, a gente vai ver, não é meu dinheiro e seu dinheiro. Apesar de ser o meu núcleo que está precisando, é o dinheiro da família e o que a gente vai direcionar. Com certeza, é o dinheiro da família, o que a gente consegue direcionar aqui para ajudar a minha família. Qual o percentual que não vai nos prejudicar, que a gente vai poder colocar ali para direcionar para minha família. Porque hoje é a minha família, mas amanhã pode ser a sua. Exatamente. Entendeu? Então, a dinâmica do dinheiro é da família. Não é meu ou seu, é da família. Então, Mas uma vez que tá ali, tem que ser conversado e resolvido entre os dois. Esse é o ponto. É isso tem que ser conversado. E é aquilo. Isso tem que ser pensado lá atrás, né? Assim, a gente sabe, por exemplo, que uma das pessoas do relacionamento é filho único, tem pais já mais velhos, idosos. Essas pessoas vão precisar de suporte. Você tá entrando num relacionamento com aquela pessoa. Aquela pessoa não surgiu do nada. Ela tem uma história de vida, ela tem uma bagagem, ela tem uma estrutura por trás dela. Você entra num relacionamento, você tem que estar ciente de que isso existe e isso precisa ser combinado, né? Sim. Porque não adianta dizer que você chegou também assim, não, mas eu não sabia que sei lá, meu namorado era filho único e que ele ia ter que cuidar da mãe, dos pais. Ué, você sabia, você sempre soube disso, né? E assim, é uma realidade que precisa ser pensada. E eu não acho que, assim, esse cuidado, não, vamos ter que trazer pra dentro da nossa casa. Não acho que é isso. Eu acho que cada um tem que ter o seu espaço e tudo. A conversa tem que ser de como vai funcionar mesmo, o financeiro, como vai ser essa dinâmica do, vamos ter um cuidador pra poder ficar responsável ali, já tá numa idade que precisa de ter um cuidador. Então, temos que colocar um cuidador ali. E muitas vezes eu acho que vai ter que ter, sim, essa invasão do espaço. Por exemplo, a minha mãe, ela está com câncer, tá ali em cuidados paliativos, que a Ana me explicou que não é só, né, Ana? Tivemos essa conversa, não é minha área, mas eu sempre trago isso, assim, né? Cuidado paliativo não é só quando você não tem nenhuma intenção curativa. Toda vez que a pessoa precisa de algum suporte para qualidade de vida, ela está em cuidado paliativo. Mesmo que ela ainda tenha cuidado com tratamento com opção curativa, ela pode estar também em cuidado paliativo, porque ela precisa de conforto, qualidade de vida mínima. E eu quis trazer isso aqui porque eu achei muito interessante, gente. Pra mim, cuidado paliativo era aquela pessoa assim, não tem mais o que fazer, vamos só te dar um pouquinho de conforto. E não é verdade. Não é verdade, mas aí voltando. A minha mãe tá com câncer, ela é idosa, tá em cuidados paliativos, mas é um câncer agressivo que não vai resolver. Ela não consegue ficar sozinha, eu não consigo pagar cuidador pra dormir com ela à noite. Talvez essa senhora tenha que ir para casa da família. E isso tem que ser organizado. Isso muda muita coisa, né, Lídia? Muda, com certeza. Muda uma rotina, muda uma estrutura familiar, muda tudo. Mas, como a Ana disse, né? Quando você casa com uma pessoa, você não casa só com a pessoa. Você casa com a família. Né? Então, você sabe, você está ciente. Existem pais, existem irmãos, existem avós, existem toda uma estrutura familiar que pode mudar da noite para o dia. Então, da noite para o dia, a pessoa sofre um acidente, acontece uma doença grave, acontece algo que muda, né? E isso precisa ser, muitas vezes, compreendido, porque vai mudar realmente a estrutura. Se eu estou no meu casamento e, de repente, a minha sogra, meu sogro, meu cunhado precisa ir morar comigo, né, nem que seja temporariamente, ou que eu precise cuidar, a gente vai precisar se reorganizar. Né? A gente vai precisar conversar novamente, a gente vai precisar fazer acordos novamente, tudo vai precisar do diálogo novamente, né? Porque, assim, na minha crença, na minha cabeça, né? Eu não vou abandonar, não é porque eu criei uma nova família que eu vou abandonar minha família de origem, né? Então, eu preciso ter cuidados com essas pessoas. E eu espero que o meu marido possa compreender isso da mesma forma que eu vou compreender se o caso for contrário. Exatamente. Né? E assim, o núcleo familiar do seu marido, gente, pra quem não sabe, é seu também, tá? Sim. A sogra é a sua mãe por lei. Inclusive, se algum dia você separar e quiser casar com ela, não pode, é proibido. Você tá querendo isso, eu fiquei chocada no dia que eu descobri isso, que existe ex-cunhado, existe ex-marido, existe ex-namorado, mas não existe ex-sogro e ex-sogra. É pra sempre. É pra Eu fiquei muito chocada no dia que eu descobri isso. Eu fiquei, exatamente. Assim? Mas agora, a filha da sua prima lá, você fala primo de 4 graus, não é nem seu parente. Não é. E se você quer mudar
futuro aí, para poder você ajudar um familiar, planeje-se financeiramente hoje. Para que lá na frente isso também não se torne um problema. Eu acho que o planejamento, independente do financeiro, ele faz parte da vida de todo ser humano. Todo ser humano. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Exato. Né? Mas você precisa ter minimamente pensado o que pode acontecer. Exato. Né? Então, pode acontecer de ter um acidente, pode acontecer de alguém ter que ir morar comigo, pode acontecer de eu ter que mudar de apartamento às pressas, pode acontecer um monte de coisas. Exato. Então, a gente precisa ter esse planejamento. O financeiro é fundamental? É. A gente precisa pensar em aposentadoria, a gente precisa pensar em N coisas, né? Mas todo planejamento de vida, o máximo que a gente conseguir fazer, é importante. A gente também não precisa ficar preso no futuro, só pensando no que vai acontecer no futuro. Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar uma série de outros problemas. Mas, minimamente, um planejamento de vida, né? Do que pode acontecer. Né? Eu não vou ficar preso nisso. Será que vai acontecer um acidente? Não. Mas o que pode acontecer comigo e como eu vou estar minimamente preparado para lidar com as situações adversas que possam vir a acontecer com a gente. E não é viver no futuro, mas entender que o futuro, em algum momento, vai ser o seu presente. Exato. Ele vai chegar. Ele chega. A gente envelhece, a gente fica doente, tem um desgaste, as relações mudam. E aí? E tudo que a gente vai viver no futuro, a gente está plantando agora. Exatamente. Foi um A coro de exatamente está sendo plantada agora e você vai colher lá na frente. E aí, assim, eu até surgiu essa dúvida aqui, a gente conversando. Existe uma noção, assim, não, pera lá. Porque tem aquela coisa de, você tem que ter uma reserva de emergência para um tempo X, né? Um valor que te sustente ali. Geralmente o pessoal fala em 3 a 6 meses. Mas e no caso dessas outras projeções, assim, tem alguma lógica estruturada de como organizar financeiramente para alguma coisa dessas? Você vai fazer o cálculo do que você quer ganhar lá na frente, né? Porque a reserva de emergência, ela é temporária. Você juntou a reserva ali, você não vai parar de juntar. Porque aí vai ser pro futuro. Mas, por exemplo, se eu tenho pais idosos, talvez valha a pena fazer uma reserva para os pais também. E criar fontes para me resguardar. Uma coisa que a Raiza me prega sempre é tenha seguro de vida, de invalidade, gente, meu Deus! Invalidez. O consórcio também. São formas de planejar, né? De estruturar o seu planejamento ali pro futuro. Então, seguro de vida, é o que a Lília falou. A gente não quer que aconteça nada, mas se acontecer, eu vou estar seguro ali de que eu vou conseguir passar por aquilo ali tranquilo. Raiza, faz pra mim um top 4 coisas importantes, assim, pra você se resguardar. Visão, eu só aperto as pessoas, gente, desculpa, mas... Organizar o seu dinheiro, controlar, olhar para o que você ganha e o que você gasta, ter planejamento de quero comprar um carro, não entrar num financiamento, tem outras formas de adquirir, como os consórcios, são ótimas ferramentas. O seguro de vida é essencial. No seu caso, eu não quero ter filho. Não é por isso, é pra você. E se acontece algum caso de uma doença, um acidente, alguma coisa, que você vai ter que ficar parado um tempo, que você vai ter uma invalidez, quem que vai te sustentar se você não tiver o seguro de vida? Né? Então, é um planejamento, é uma forma de se proteger em vida. Né? Porque muitas vezes pensam no seguro de vida após a morte. O que eu vou deixar pros meus filhos? Mas e na vida? E o que você vai fazer se você não puder mais trabalhar? E eu acho que também manter em vista os pequenos objetivos, né? Com certeza, assim, eu sempre falo, para realização de grandes sonhos, a gente precisa realizar pequenos sonhos, né? Então, os objetivos ali, as pequenas metas, elas precisam ser realizadas ao longo do processo para que uma grande seja realizada. Porque, como você falou, né, Lília, o emocional, se você ficar visando só o grande, você vai destruir o seu emocional, a ansiedade vai te destruir, você não vai conseguir chegar no grande. Porque você vai ficar tão bitolado naquilo, eu não posso gastar, não posso tomar um cafezinho, eu não posso ir sair pra... Gente, eu amo ir em cafeteria, né, Laila? A gente adora ir em cafeteria. Se me tirar isso, acabou a minha vida. Eu não vou conseguir planejar e fazer a realização
para realizar os grandes, porque isso são pequenos combustíveis para que levem a gente até o final da grande realização. É bem isso, gente. Eu preciso encerrar nossa conversa. Ana, você vai guardar sua pergunta pro próximo episódio. Vai ficar pro próximo. Sei que você quer muito, mas eu vou até fazer um testemunho aqui pra Raiza, que a gente está muito acostumada a ver o planejador financeiro, aquele cara da planilha, que economize o café, aprenda a dobrar o papel higiênico, separa a folha ali para economizar. A Raiza, ela tem me surpreendido muito na consultoria, porque ela não olha pra gente como se nós fôssemos um número. Então, eu virei pra ela e falei esses dias pra trás, Raiza, tô na merda. Latim de novo. Tô chateada, minha autoestima tá, assim, ferrada. Eu vou acabar comprando com coisa que eu não quero comprar. Vai ser muito ruim. Queria fazer a consultoria de imagem com a Janaína. O que a Raiza fez? Ela podia ter falado, Laila, não tá no momento. A planilha que agora para os seus planos é acumular, não é fazer isso. Isso não estava planejado ainda. Ela falou, beleza, vamos fazer. Senta aqui comigo que a gente vai montar um planejamento para você fazer isso. E ela me acolheu tanto nesse momento, acalmou, passou. E aí eu consegui esperar até um pouco mais para fazer esse planejamento. Mas já em breve nos veremos, tá? Saiba disso. Encerrando, como é de praxe, quero que todo mundo dê aí uma visão sobre esse nosso bate-papo, começando por você, Lilian. Então, eu acho que cada vez mais, né, a gente está percebendo aí a importância do diálogo, a importância do planejamento e a importância de se conversar muito sobre as questões do dia a dia, sobre os nossos conflitos, sobre as questões que nos incomodam, sobre aquilo que às vezes nos tira um pouquinho do prumo, né? Para que a gente tenha uma vida mais equilibrada de uma forma saudável, não só nos nossos relacionamentos, mas nós, enquanto sujeitos também, para que a gente seja mais saudável, mais feliz, mais equilibrado. Então, que aprendemos a conversar, que aprendemos a ouvir também, né? Não só a falar, o ouvir é muito importante também. Então, acho que é o que fica aqui do que a gente falou hoje. Maravilha. Eu acho que, assim, né, falar depois do que a Lilian falou é difícil, porque é isso. Acho que a gente precisa lembrar de se organizar, se planejar, fazer combinado e não levar as coisas a ferro e fogo. Porque a gente fala muito, né, disso. Vamos planejar tudo. Tá, não deu. Sejamos maleáveis, sabe? Mas eu acho que até para chegar nesse ponto, como diz o outro, eu prego a palavra da terapia, a gente precisa se conhecer. E não tem outra forma de você se conhecer, de saber até o quando você consegue ceder e ser maleável ou não, se você não estiver olhando para você mesmo. E o caminho mais organizado para fazer isso é a terapia. Então, eu acho que para manter um relacionamento, não dá para manter um relacionamento sem manter um relacionamento bom com você mesmo. Então, a prioridade hoje, acho que se devesse deixar algum recado sobre hoje, é isso. Faça terapia, porque facilita a organização de todos os contextos da sua vida. Concordo, Ana. Eu acho que a terapia é fundamental, inclusive para a parte financeira, assim, para o planejamento. Por quê? Sem a terapia, a pessoa vai achar que o problema é de tudo menos dela. Então, a falta do dinheiro, é a minha empresa que não está faturando o suficiente para poder me trazer uma renda melhor, mas nunca vai, porque ela tá, muitas vezes o emocional, né, que é o que a gente já até falou aqui, tá gastando muito porque o emocional dela tá abalado, e é o momento em que ela tem uma satisfação ali, no gastar. E aí, como que ela resolve isso? Com terapia. Fazendo terapia, ela vai resolver um problema interno que vai suprir ali aquela necessidade do gastar ali que ela tá, né, compensando ali. Então, acho que hoje a palavra é terapia. É isso, gente. Eu vou até beber água aqui, porque se vocês não entenderam ainda, eu vou contar um segredo. Tá lavando louça, tá fazendo outra coisa? Presta atenção em mim, que é um segredo importantíssimo que vai mudar a sua vida. A família de margarina não existe. Não tem vida perfeita. Discussões acontecem, problemas acontecem. E ter as profissionais certas do seu lado vão fazer você passar melhor por essa situação. Então, se você gostou de alguma das profissionais que estão aqui nessa mesa, lembra de assinar o sininho se você estiver no YouTube, de nos seguir nas redes sociais. O @é dialogosautênticos.podcast.
E também você pode nos seguir no Instagram. Ainda está um pouquinho parado, mas é dialogosautênticos.podcast. Aqui, na descrição desse vídeo, desse podcast, vão estar todos os contatos das especialistas que estão nessa mesa e com certeza vão conseguir te ajudar se você estiver passando por algum momento difícil. Ou melhor ainda, se você não quiser passar por esse momento de uma forma tão difícil. Então, eu te vejo no próximo episódio. E não esqueça de inscrever no canal do YouTube. Exatamente.